Amém. Vou pedir à igreja para ficar em pé, para podermos ouvirmos a palavra de Deus, a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, e também no Evangelho segundo o relato de Marcos, no capítulo 5, de 25 a 34. Itafula mabibele ina kama dileita lueke apóstolo Paulo kaba Roma. Romanos 1, 17. Roma 1, leitongo ya 17. E Marcos 5, 25 a 34. Na Marca 5, leitongo ya 34. A igreja achou? Akere kita bana ndani makumila matsala lao. Assim diz a palavra de Deus, Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos abrir Marcos 5. Marca 5. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 5, 25 a 34. E foi com ele, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Vou pedir à igreja para tomar os seus assentos. Amém, igreja? Amém. Mais uma vez, saúde a igreja na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus pelo fôlego da vida. A direção da igreja que me convidou a participar do culto neste lugar. E a vida ou a presença de cada irmão neste lugar. Vamos falar do tema confiança em Deus por meio da fé. Amém? Vamos falar da dependência em Deus por meio da fé. Fé em Deus significa não confiar em mais nada além de Deus. Então, nós como crentes, nós como nascidos de novo, somos novas criaturas, então devemos, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo nas nossas vidas.
hi ni leswaku hinkwaswo leswi a khale swi hundzile kambe hi ni lexintshwa eka Xikwembu hi lavantshwa eka Xikwembu. Então, se tudo se fez novo nas nossas vidas, Loko hinkwaswo ri leswintshwa evuton'wini la hina significa que tudo em nós depende de Deus. swi vula leswaku hinkwaswo ka hina swi le ka Xikwembu. O querer e o agir devem vir de Deus. A ku endla ni ku swi lava ku lava ku swi ta eka Xikwembu. Amém, igreja? Amém. Falamos da fé Hi vulavula hi ku pfumela porque temos vivido momentos difíceis. hikuva hi hanya minkarhi yo karhata. Temos vivido momentos de muito misticismo. Hi hanya minkarhi ya swikarhati leswikulu. Andamos em dois caminhos. Hi famba hi tindlela timbirhi. Dizemos que somos crentes, Hi tibyela swa ku hi vakriste, mas os maus hábitos ou as más ações que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, kambe leswa khale hi swi endla na nge se tiva Kriste ainda prevalecemos lá. ya ha ri kona. Não abandonamos o velho homem. A hi swi tshikanga leswa khale. Então, dizemos que somos cristãos Hi tibyela swa ku hi vakriste para a sociedade, ka tiko, mas no fundo nós não somos crentes. kambe hi ku entelela a hi vakriste. Ou fazemos a dualidade das coisas. Kumbe hi endla leswaku hi ni lexintshwa. Amém, igreja? Yo patsela lexintshwa kambe hi ku patsela hi endla ku patsela. Amém? Nós dizemos que somos cristãos. Hi tibyela swa ku hi vakriste Dizemos que sangue de Cristo tem poder. hi le ngati ya Yesu yi ni ntamu, Mas nós mesmos kambe hina ainda pomos botão nos nossos bebês hi ha veka tibutang eka vana va hina para corrigir não sei o que. para ku daha kumbe ncini. Damos remédio de panelinha aos nossos filhos Hi va nyika mirhi leya swimbitani para proteger da lua. a ku ve hi va vikelela ka weti. Deus fez o céu, a terra, A Xikwembu xi ence tilo ni misava, fez o sol para governar o dia xi ence dyambu leswaku li fuma tiko, e a lua para governar a noite. a weti leswaku li ta voninga usiku. Por que é que a lua é mais... Nós achamos que a lua é mais importante, devemos, ou mais perigosa e devemos nos proteger dela. A yini hi pimisa swaku a weti yini a ndzilo lowukulu kutani hi fanele ku ve ni ti fikela ka lona. Para nós vermos que a lua não tem nenhum perigo. Leswaku hi ta vona swaku a weti a yi na ndzingo. Quem de nós aqui consegue olhar para o sol às 12 horas? I mani loyi a gwetaka ku chuvuka dyambu hi tina? Não conseguimos nem um milésimo de segundo. A hi swi koti na Porque é doloroso. tintsongo hikusa swa vavisa. Mas a lua, Kambe a weti nós podemos muito bem contemplar desde o nascer, o meio até ao pôr da lua. ya swi kota ku ve ni hi ri voninga kusukela loko hi humelela até hi nyamalala. Não nos causa dor na vista. A hi vavisi matihlo. Então, por que estamos a dar remédios que nós nem sabemos de onde é que vem? A yini hi nyika mirhi leswaku a hi ku tivi loku yi taka hi kona. Não sabemos quem os prepara, A hi ku tivi leswaku i mani loyi a lungisaka. não sabemos quem os consagra e a quem consagra, A hi ku tivi leswaku i mani loyi a wu khongelelaka ene futhi a khongelela mani. e damos aos nossos filhos para proteger da lua. Hi va hi nyika vana va hina leswaku hi ta va fikela ka mavabyi ya weti. E dia seguinte vamos ao culto, Siku leri taka hi pfuka hi ya solweni porque somos crentes. hikusa hi vakriste. Nós mesmos, nos nossos gabinetes, Hina vola etindlwini ta hina ta mintirho temos garrafinhas nos nossos gabinetes. hi ni swifukwana lomu a mintirhweni ya hina. Quando há troca de chefe nos nossos gabinetes, A loko ku cinciwa tihosi mintirhweni ya hina precisamos trocar as cadeiras que lá estão. hi laveka ku cinca switulu leswi nga kona Porque aquelas cadeiras já foram feito algum pacto. hikusa a switulu leswiyani se swi gandzeriwile leswo karhi. Senão eu não vou durar ali naquela cadeira. Ni nga ka ni nga tshami nkarhi wo leha, Senão vou perder a vida. ni nga fa. Então queremos garantir os nossos lugares no local de trabalho. Hi lava a ku endelelisa swilo swa a swi tshamu swa hina emintirhweni Por meio das raízes
hikwalaho ka timitsu, por meio de curandeirismo, hikwalaho ka tin'anga, por outras formas que não tem nada a ver com a palavra. ni swin'wana na swin'wana leswi kalaka swi nga fambelani ni rito. Mas ouvimos aqui a palavra dizer, mas o justo viverá da fé. Kambe hi twile rito ra Xikwembu leri lowo lulama a ti hanya ku pfumela. Nós confiamos mais naquilo que nós conseguimos palpar. Hina hi tshemba ngopfu leswi hi swi kotaka ku swi khoma. Confiamos no nosso dinheiro. Hi tshemba timali ta hina. Confiamos na capacidade que temos de comprar certas coisas. Ka leswi hi swi kotaka ku swi xava. Na compra dos remédios. A ku xava mirhi. Nas nossas boladas. Loku ka mikandzakanyo ya hina yo ka yi nga lulamanga. Então, nós deixamos de depender de Deus. Hi tshika a ku tshemba Xikwembu. Deixamos de confiar em Deus. Hi tshika ku tshemba Xikwembu. E passamos a fazer aquilo que é da nossa própria vontade. Se hi sungula ku endla leswi hi nga swa ku rhandza ka hina. Confiamos naquelas coisas que são palpáveis. Hi tshemba leswi hi swi kotaka ku swi khoma. Tudo que é palpável, que nós vemos, Hinkwaswo leswi hi swi kotaka ku swi khoma hi tlhela hi swi vona é temporário. swa hundza. É por isso que o Senhor disse, farei novos céus e nova terra. Hikokwalaho Xikwembu xi nge teki ta endla a tilo Tudo que temos passará. hinkwaswo leswi hi nga na swo swi ta Mas nós confiamos mais nessas coisas que nós temos certeza que vão passar, kambe hina hi tshemba ngopfu ka swilo leswi hi swi tivaka swa ku swi ta hundza do que confiar nesta palavra que é eterna. handle ka rito leri ri nga lavuka li nga heli ri nga kala ku pindzuka. Porque a própria palavra diz, Hikusa rona rito ra hlaya lá em Hebreus, seni ka Vaheberu, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. a ku pfumela hi ndlela leyinene ka swilo leswi swi yimelaka handle ka leswi swi vonaka. Amém, igreja? Vamos esperar no Senhor. A hi yimeleni ka Xikwembu. O tempo de Deus é o perfeito possível. A nkama wa Xikwembu hi lowa wunene. As nossas vontades não são boas. A ku rhandza ka hina a hi kunene. Quantas vezes nós já desejamos uma coisa Ka nga ki hi navela xilo e um tempo depois nkama wun'wanyani wo leha nós percebemos que aquilo que nós desejávamos não nos levaria a lado algum. hi gama hi swi vona hi khale swa ku leswi a hi swi navela a swi nga hi ta hi teka hi ya ka ndhawu. Isto porque a nossa vontade não é boa. Hikwalaho ka ku rhandza ka hina hi kunene. A nossa vontade já foi contaminada pelo pecado lá no Jardim de Éden. A ku rhandza ka hina se ku kumiwe hi xidyoho kwale ntangeni wa Edeni. Então, deixemos que Deus faça a sua vontade na nossa vida. A hi tshikeni Xikwembu xi tirha ku rhandza evuton'wini ka hina. O próprio Cristo Yena Kristi disse, faça a sua vontade. a hlayila ku a ku endli ku rhandza ka wena. Cristo, sendo Deus, não fez a vontade dele. Obedeceu até a morte, obedecendo à vontade do Pai. Kristi tanihi Xikwembu a nga endlanga ku rhandza ka yena, kambe a endlile ku rhandza ka tata wa yena. Amém, igreja? Nós somos a igreja de Cristo. Hina hi kereke la Kristi. Igreja que significa separados do mundo. Leswi vulaka swa ku hi va hlawuliwa ni etikweni. Nós fomos tirados do mundo, Hina hi susiwile etikweni, mas permanecemos no mundo. kambe ha ri kona etikweni. Deus nos separou do mundo A Xikwembu xi hi suse etikweni para que fôssemos novas criaturas, leswaku hi va swivumbiwa leswintshwa, para que as suas bênçãos fossem sobre nós. leswaku a mikateko ya yena yi va ehenhla ka hina. Mas Ele não nos tirou do mundo Kambe yena nga hi susanga etikweni com um certo propósito, hi ku a ni xilo lexi a ri na xo ka hina, com o propósito de, com base na nossa maneira de viver, hikwalaho ka ku hanya ka hina que é de um verdadeiro crente, hi nga ka mukristi lowunene, possamos contagiar aqueles que não conhecem a Cristo. hi ta kota a ku hlohlotela lava kalaka va nga tivi Kristi. É por isso que Deus nos tirou do mundo, mas nos separou do mundo, mas não nos tirou do mundo. Hikwalaho ka ku Xikwembu xi hi susile etikweni, xi hi hlawulile etikweni kambe xi hi susanga etikweni. Para que nós possamos fazer com que o Evangelho possa alcançar mais almas. Leswaku hi ta kota ku endla swa ku a ivhangeli yi kuma mahika lama taleke. Para que se cumpra a palavra que diz que toda criatura conheça a verdade. Leswaku ta endleka ku rhandza ka rito leri ngo swivumbiwa hinkwaswo swi lava ku tiva a ntiyiso.
a nossa vida não é para ser gasta em vão. a vutomi la hina a hi para hi tlanga ha lona mahala. Há um propósito com a nossa vida. Ku ni xilo lexi vekiweke eka vutomi la hina. Amém, igreja? Amen. Há momentos difíceis que nós vamos passar, sim, é verdade. Ku ni minkarhi leyo tika hi nga ta hundza ka yona, ina hi swona. Mas o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Kambe yena Kristi a hlayile leswaku etikweni ku ta ve ni ku vindlavindleka ku vilela. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Kambe rhulani ku sa mina ni hlulile tiko. Jesus sofreu aflições nesta vida. Yesu a vindlavindlekile vutomini. Ele sendo Deus. Yena na ni xikwembu. Imagine nós que éramos filhos do pecado, Tianakanyi wena u nga n'wana mudyohi. que éramos filhos da ira. A hi vi vana va ku nyenyentseka lokukulu. O mais importante é crer que Lexikulu ku va ni le ku pfumela swaku nós já fomos justificados diante de Deus. hina se hi swivumbiwa leswintshwa emahlweni ka Xikwembu. Ainda que passemos aflições nesta terra, Hambi hi va ni ku vindlavindleka etikweni, a nossa pátria é celeste. a tiko la hina hi le li rhuleke. Amém, igreja? Porque o próprio Espírito Santo diz, por mais que nós estejamos presos, o Senhor disse, por mais que nós estejamos presos por causa do Evangelho, não devemos nos preocupar, porque o Espírito Santo vai tirar as palavras certas no momento certo. Wona moya wa kwetsima wa hlaya leswaku nambi hi li khotsweni hikola ka ivhangeli hi nga vindlavindleki hikusa a moya lowo kwetsima wu ta hi chusa hi nkarhi lowunene. Amém, igreja? Então, vemos aqui o relato desta mulher que passou 12 anos com fluxo de sangue. Hi vona lani a marito lama vulavulaka hi ve wansati a nga hlupheka ngopfu chume wa malembe na mambirhi na ali karhi a vabya. Quando nós estamos aflitos, estamos enfermos, A loko hi ni ku vilela kumbe na hi vabya, nós investimos nossos recursos hi nyikela a timali ta hina kumbe leswi hi nga naswo para podermos alcançar a cura. leswaku hi ta kota ku jahiwa. Assim aconteceu com esta mulher, Xitalo xi encekile eka lowansati que estando enferma, na ali karhi a vabya, ela perdeu todos os seus recursos com os médicos da época, a luze swilo hinkwaswo leswi a ri naswo hi vadokodela va nkambeni wa kona, na tentativa de alcançar a cura, na a famba a lavetela ku jahiwa, mas foi em vão, kambe a ku encekanga nchumu ve mahala porque ela não conseguiu ter a cura. hikusa yena a nga zanga tikuma a wu daya. Mas tenha em mente uma coisa, irmão, Kambe va na nchumu nhlokweni makwerhu, as nossas aflições, ou as aflições que nós temos, a ku vilela ka hina kumbe leswi hi swi navelaka não são por acaso. a swi ti mahala. Elas são para a glorificação do nome do nosso Deus. Swi ta leswaku hi ta kota ku dzunisa vito la Xikwembu xa hina. Amém, igreja? Então, nós vemos essa mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue. Hi vona ve wansati a nga vabya nchumu wa malembe na mambirhi. Nós sabemos que só de ficarmos, os trabalhadores sabem que só de ficarem 3 meses sem irem trabalhar, o patrão começa a criar problemas. Lava tirhaka va swi tiva swaku hi ku tshama tin'hweti tinharhu ntsena hi nga yanga ntirhweni. Pode muito bem se rescindir o contrato. Patrão a sungula ku hi pfuxela tihanyi ene futhi hi nga wu luza ntirho. Amém, igreja? Imaginemos esta mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. A hi anakanyeni loyi wansati a nga vabya nchumu wa malembe na mambirhi. Era uma pessoa que estava enferma. A ri munhu loyi a vabya. Qual é a empresa que contrataria uma pessoa que está sempre enferma? I nkomponi muni leyi a yi ta thola munhu wa ku tshama hi ku vabya. Quando é que esta pessoa haveria de trabalhar? I siku muni masiku mangaki loyi munhu a ta tirha. É uma pessoa que era excluída da sociedade. A ri loyi a byelekeka a nga laveki etikweni, a nga laviwi etikweni. Não podia visitar ninguém. Futhi a nga yikaka munhu, a nga pfuxeli munhu. Se chegasse em casa de alguém, visitasse, servissem a cadeira, A loko a fikaka eka munhu a ya ku pfuxeleni va n'wi nyika xitshamo, poderia sujar com sangue. a ta tsundzisa hi ngati. Era uma pessoa que provavelmente não tinha marido, A ri munhu loyi wa ku kumbexana a nga ri na nuna, porque ninguém quer ficar com alguém que está sangrando. hikusa a nga kona loyi a lavaka ku tshama ni munhu na humeliwa hi ngati. Provavelmente era uma mulher que não tinha filhos.
futhi kolano anga lina n'wana. Provavelmente pelo que não está escrito, mas dá a entender que era uma pessoa que vivia isolada de tudo e de todos. Ku swi lava futhi a swi tsaliwanga kambe kombisa swa ku a ri munhu loyi a tshama yexe a nga gamakani ni vanhu futhi ne ni nchumu. É uma pessoa que não tinha recursos, I munhu loyi a nga ri na nchumu. dependia apenas da boa vontade de certas pessoas. A yimela timbilu letinene ta vanhu. Amém, igreja? Amém. Nós sabemos que quando nós estamos enfermos, Ya swi tiva leswaku loko hi vabya, primeiro não temos apetite para comer. nchumu xa ku sungula a yi naveli ku dya nchumu. E tendo o apetite de comer, Na u nga naveli ku dya nchumu, nós queremos coisas diferentes, não queremos aquilo do dia a dia. hi lava leswaku hambanahambana leswo na byalanyana hayi leswa siku rin'wana na rin'wana. Essas coisas diferentes Leswi swa ku hambanahambana swa ku na byala requerem dinheiro. swi lava mali. E para ter dinheiro precisamos de trabalhar. Ene para u kuma mali ku lava ku tirha. Era uma mulher que não tinha filhos, A ri wansati loyi a nga ri na n'wana, não tinha marido. a nga ri na nuna. Se tiver irmãos ou pais, ninguém queria saber dela. Kumbe loko a ni vamakwenu kumbe va papayi kambe ni vo lava va nga lavi ku tiva nchumu wa yena. Era uma pessoa que estava isolada. A ri veyi a ri yexe. Como é que ela poderia conseguir alimentos para lhe fortalecerem? A ta swi kotisa ku yini ku kuma a swakudya leswi a swi ta n'wi tiyisa? Como é que conseguiria alimentos para melhorarem seu sangue? Porque estava a perder sangue, então tem que comer alimentos que aumentam a hemoglobina do doente. A ta swi kumisa ku yini swilo leswi a swi ta yimisa ku huma ngati liyani kumbe ku yengesela ngati ka xitshamo lexi a ri ka xona. Mas como tudo coopera para a glória do nosso bom Deus, Kambe leswaku hinkwaswo swi famba eku dzuniseni ka vito la Yesu. havia um propósito nisto tudo. A ku ri xo karhi mhakeni leyi. Para mostrar que para Deus não existe uma causa perdida. Leswaku komba swa ku ka Xikwembu a swi kona leswi lahlekeke. Desde o momento que a pessoa tenha fé. Ku laveka ku munhu a ni ku tshemba. Amém, igreja? Quando a mulher toca nos vestidos de Jesus, Loko loyi wansati a khumbile a timpahla ta Yesu, Jesus sentiu virtude saindo dele Yesu a twe nchumu, a twe vukarhi li suka eka yena. e a mulher, sendo questionada, respondeu: A loyi wansati loko a vutisiwile a hlamula a ku, fui eu que te toquei. hi mina ni nga ku khumba. E Jesus disse: vá, a sua fé te curou. Yesu a ku famba, a ku pfumela ka wena ku ku dahile. Amém, igreja? Amen. Nós vemos que essa mulher teve fé. Hi vona leswaku loyi wansati a ve ni ku pfumela. O que é que a fé faz quando uma pessoa tem fé? A loko munhu a ni ku pfumela, a ku pfumela loko ku n'wi endlela yini? Quando uma pessoa tem fé, A loko munhu a ni ku pfumela, ela muda a maneira de ver as coisas. a cinca mavonelo ya swilo. Ela deixa de ver o seu problema A tshika ku vona mhaka ya yena, e procura a solução. a lavekela lexi nga ta n'wi hanyisa. Ela esteve doente durante 12 anos. Yena a vabyile kwala ka nchumu wa malembe na mambirhi, Mas ela deixou tudo isso para trás e disse: kambe yena a tshikile hinkwaswo leswi Vou ter com kongoma Jesus. a ni landza Yesu. Vou ter com Jesus, porque se eu tocar, eu serei sarada. A ku ni landza Yesu hi ku loko no khumba tinguvu ta yena ni ta hanya. Irmãos, quando nós temos hemorragia, Vamakwerhu, a loko hi ni ku humeliwa ka ngati, é muito difícil nós ficarmos em pé. swa karhata ku hi nyima. Nós ficamos com tonturas, Hi teriwe hi zululwana, ficamos com fraqueza. hi nga na ntamu. Nós não temos fluxo de sangue aqui, mas podemos dar um outro exemplo. A hi na a ku humeliwa ka ngati laha kambe hi nga tisa xifaniso xin'wana. Se nós ficarmos 5 dias sem comer e sem beber A água, loko hi tshama ntlhanu wa masiku na hi nga dyi ene hi nga phuzi mati, quando nós tentamos ficar em pé, a loko hi ringisa ku nyima, vamos ficar com tonturas. hi ta kumiwa hi zululwana. Vamos ver coisas brilhantes a circularem Hi ta vona swo phatima swo ngi tinyeleni, e podemos cair. hi nga wa. O
porque nós não estamos firmes. hikusa a hi tiyanga. Então imaginemos, nós em 5 dias ficamos nessa condição. A hi anakanyeni hi ntlhanu wa masiku hi tshamisa leyi. Imaginemos a situação desta mulher que passavam 12 anos. A hi anakanyeni loyi wansati a nga hanya nchumu wa malembe na mambirhi. É uma mulher que estava completamente fragilizada. A ri wansati loyi a heleke ntambu. Não tinha força para fazer nada. A nga na ntamu wa ku endla nchumu. E nós ouvimos aqui que a palavra de Deus diz que havia uma multidão à volta de Jesus. A wu landzelela Yesu. Havia uma multidão à volta de Jesus. A ku vuyeli ntshungu a wu rhendzele Yesu. Mas ela não olhou para o obstáculo da multidão. Kambe yena a nga vonanga le a ntshungu hinkwawo. Ela olhou para a solução que Jesus tem para o problema Yena a dela. vone a mhaka leyi Yesu a ta n'wi solvhela yona vuton'wini na yena. Porque se ela não tivesse fé, Hikusa yena loko a nga na ku pfumela, facilmente teria dito: hi ku ka ku nga ri na ku nonoma njhe yena a hlayile a ku. eu já estou fragilizado, não vou conseguir ultrapassar aquela multidão até encostar a Jesus. Hi na te mina se ni hele ntamu a ni nga ta gwenta ku hundza ntshungu hinkwawo lowuyani kota ni ya khumba a timpahla ta Yesu. Ela olhou para Jesus como aquele que é a solução do seu problema. Yena a vone Yesu tanihi loyi a n'wi telaka ni ku solva ka timhaka ta yena. E tocou nas vestes de Jesus. A khumbile timpahla ta E Yesu ficou sarada. a va hanya. Porque nós, como crentes, Hikusa hina kota vakristu o ponto mais alto que nós podemos alcançar a xifundza lexikulu hi faneleke ki fika ka xona é aos pés de Cristo. emilengeni ya Yesu. Aos pés de Cristo nós encontraremos cura. Emilengeni ya Yesu hi ta ve ni ku hanyisiwa. Aos pés de Cristo nós encontraremos salvação. Emilengeni ya Yesu hi ta ve ni ku ponisiwa. Aos pés de Cristo nós encontramos a redenção. Emilengeni ya Yesu hi ta ve ni a ku tsetseleliwa. Então não saiamos da presença de Deus. Hi nga sukeni evukoni la Yesu. Vamos ficar na presença de Deus. A hi tshameni evukoni la Yesu. Independentemente da situação. Nambi ku ni a xirhalanganya leswo tala Há um propósito para cá. ku ni nchumu lexi xi ku yimelaka. O que é que a fé fez com esta mulher? A ku pfumela ku encele yini lo wansati. A fé deu força a esta mulher. A ku pfumela ku nyike ntamu lo wansati. Nós às vezes vemos pessoas que são fracas fisicamente, Hi nkarhi wun'wani hi vona lava va kalaka va nga na ntamu emirini wa vona. mas porque tem uma força mental muito grande, Kambe leswaku etinhlokweni ta vona va ni ntamu lowukulu, conseguem fazer coisas que nós que estamos fortes fisicamente não conseguimos va fazer. swi kota ku endla a swilo leswaku hina hi nge hi tiyile emirini wa hina a hi swi koti ku swi endla. Por causa da vontade de querer vencer essa situação. Hikwalaho ka ku rhandza ku hlula a leswi va nga ka swona. Amém? Nós confiamos muitas das vezes em pessoas que podem ler as nossas mãos. Hi nkarhi wun'wani ni ku tshemba lava va nga lera mavoko ya hina. Confiamos naquilo que chamam de horóscopo. Hi tshemba leswi swi vitaniwaka a horoscope leswi siku rin'wana na rin'wana va ranga swa ku a vutomi la hina li ta fambisa ku yini. Se ali vier que será uma semana difícil, você já acredita que vai ter uma péssima semana. A loko layani ku ta leswaku a vhiki leri ta ve vhiki lo karhata ngopfu eka mina se na kholwa swa ku ni ta ve ni vhiki la wu karhata. Esquecemos que existe um Deus que é fiel. Hi khohlwa swa ku ni Yesu loyi a nga ni nkongometo, Um Deus que está vivo. xikwembu lexi hanyaka. Então nós cremos mais naqueles que nós vemos do que no Deus. Hina hi tshemba ngopfu ka lava va vonaka handle ka xikwembu. Esquecemos a palavra que diz: maldito o homem que confia no outro homem. Hi khohlwa rito leri ngo a nga kateki munhu loyi a tshembaka a munhu lerin'wana. Então nós devemos confiar em Deus. Hi fanele ku tshemba xikwembu. Porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. Hikusa Yesu a ni xo karhi evuton'wini la hina. Se não for por si mesmo, Loko yi nga ri hikwalaho ka wena, Ele tem um propósito de mudar a vida de pessoas por meio da sua vida. a ta rhandza ku cinca a vutomi la wun'wana na wun'wana na a tirhisa a vutomi la wena. Amém, igreja? Amém. Essa mulher dizia consigo mesma: Wansati a ti hlayela yena a yexe. se eu tocar nas vestes de Jesus,
a ku loko no khumba tinguvu ta Yesu serei sarada. ni ta ponisiwa. Porque ela cria na palavra que existe lá em Isaías 53. Aya 53. Isaías 53, versículo 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela cria que, se o profeta Isaías falou que virá um Messias, que virá para dar a cura, virá para restaurar a vida, virá para restaurar os cegos, a visão aos cegos, eu sou uma das pessoas que vou beneficiar dessa cura, porque Jesus já carregou na cruz. Yena a tshemba ka marito lawa profeta Isaya a hlaya aku ku ta ta xikwembu lexi nga ta pfuxaka lava feke mahlo va ta vona a swi lima naswona swi ta sekeleka swi famba. Na mina ni tshemba ko lani leswaku ni ta kuma ku hanyisiwa. Amém, igreja? Amém. Então, o mais importante é não sair da presença de Deus. A xilo xikuluka hi nga suki evukoneni la Por Yesu. mais difícil que sejam as situações, Na biku a minkarhi ivi leyi yi karhataka ngopfu vamos ser como o grau de mostarda. a hi fananeni ni ndzhoho ya muxtarha Que sendo pequena entre tantas sementes, na yi liyitsongo xikarhi ka tindzoho leto tala ela dá uma árvore muito grande. yi nyika nsinya lowukulu. Então, que a nossa fé seja assim. A ku pfumela ka hina a ku fani ni ndzhoho. Esta mulher, A loyi wansati por meio da fé, hikwalaho ka ku pfumela ganhou coragem. a kume a ku tiya Ela, vendo a multidão, a vona ntshungu ela não se deixou intimidar. a nga zanga chava. Ela foi ao encontro de Jesus A yo famba a landza Yesu para alcançar o seu objetivo. leswaku a ta kuma lexi a ti vekisele xona. Porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até ao fim. Hikusa rito la xikwembu la hlaya leswaku Aquela mulher- kota ku fika magama. Aquela mulher estava enferma por muito tempo, Loyi wansati a vabyi hi nkarhi lowukulu mas ela não se desviou. kambe yena nga zanga. E ouvindo falar do Messias, A loko a twile leswaku ku vulavuriwa hi Mesiya ela renasceu a sua esperança. a ku tswaleke ku pfumela lokuntshwa. Quando nós temos esperança, A loko ni ku pfumela ni ku yimela nós temos uma maior chance de que algo vai acontecer. ni ku pfumela lokukulu leswaku ku ni lexi nga ta encekaka. Temos certeza que algo vamos conseguir. Ni ku tshemba leswaku xa nchumu hi ta xi kota. Então nós não devemos perder também a esperança no nosso bom Deus. Hi nga lahleni a ku yimela kola ka xikwembu lexa hina. Com tudo que ela perdeu, Ka hinkwaswo leswi a swi luzeke ela não perdeu uma coisa também importante, a nga luzanga xilo xin'we xa xinene que é o ânimo. i nga ku tsaka. Ela esteve animada, não estava a resmungar. A tshama na tsakile nkarhi wihi na wihi a nga munun'uti. Ela esteve animada porque a palavra de Deus diz que... Perdão. Ela esteve animada porque ela muito bem podia dizer: eu já gastei tudo que eu tinha. É melhor eu ficar assim como eu estou e esperar a morte. Yena a ni ku tsaka kambe hikusa loko va mun'wani na hlayela ku se ni luze hinkwaswo leswi a ni ri naswo a na ha landzeleli nchumu ni yimela rifo ntsena. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ficou animada. Kambe yena a twile ku vulavula Yesu a ve ni ku tsaka Ela ficou motivada, a ve ni ku tsaka ni ku yimela. sabendo que há solução para o problema dela. A tiva swaku ku ni a mhaka leyi nga ta solveka evutomi la yena. Irmãos, nós fomos justificados dos nossos pecados Vamakwerhu hina hi hlantswiwile swidyoho ka swidyoho swa hina por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. hikwalaho ka ku ta ni ku fa ni ku pfuka ka Yesu. Não precisamos nos deixar enganar com garafinhas ou linhas ou qualquer outra coisa. Hi nga kanganyisekeli hi swibodlhelani kumbe malinya leswi a nga swifungu kumbe swin'wana na swin'wana. Apenas precisamos de ter fé. Ntsena
kula ku va ni ku pfumela. O nosso Deus é um Deus vivo. A Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi hanyaka. Ele morreu na cruz, sim, Yena a file kwale a Calvário, mas ele ressuscitou, kambe yena a pfukile, está vivo wa hanya. e prestes para voltar para vir buscar a sua igreja. A kusini ku ya ku ta teka kereke la yena. Amém, igreja? Vamos acordar, igreja. A hi pfukeni kereke. Nós podemos dar um outro exemplo Hi nga tisa xifaniso xin'wana para a justificação por meio da fé. ku kombisa a ku pfumela. Nós trabalhamos aqui, Hina hi tirha lani, nós vamos à escola. hi ya xikolweni. Se eu, sendo um aluno, Mina kota mudyondzi faltar a um teste ou faltar a um exame ni lova ka prova kumbe ka exame, e não levar um justificativo, ni nga teki lexi xi ya ka xi ya justifikaka ku cini xi nga ni lovisa, certamente perderei aquele exame ou teste hikwalaho ni ta ve na ni luzile exame leliya kumbe prova, e perderei o ano letivo. ni va ni xumbala. Amém, igreja? Se eu, sendo trabalhador, Mina loko ni ri mutirhi, faltar ao serviço um mês ou 10 dias, ni lova ntirhweni n'hweti kumbe nchumu wa masiku, o patronato tem o direito de me cortar o salário, patrão wa ni fanele ku ni tsema muholo, porque nosso contrato é de 30 dias de trabalho hikusa hi bule leswaku ni fanele ku tirha a 30 dias e 30 dias de salário. ni n'hweti ya muholo, n'hweti ya ku tirha ni n'hweti ya muholo. Então, trabalhou, recebeu. U tirhile u holisa. Se eu faltar 10 dias, A loko ni lova nchumu wa masiku, é direito do meu patrão me cortar 10 dias do meu salário. i mfanelo ya mulungu wa mina a ni tsema nchumu wa masiku ka muholo. É justo. Swa twala. Mas se eu levar um justificativo, Kambe loko ni teka nchumu leyi nga ni ya justificado, um documento que diz que eu não fui trabalhar por uma causa justa, a phepha leri kombaka leswaku ncini xi nga ni lovisa, por mais que o patronato tenha vontade de me cortar o salário, hambiloko mulungu wa mina a ni ku rhandza ku ni tsema muholo, ele não deve cortar. a nga na mfanelo ya ku ni tsema. Amém, igreja? Porque você tem um justificativo ali. Hikusa wa kombisa lexi xi nga ku lovisa. Alguns até cortam o salário. Van'wani va tsema, Mas se nós irmos atrás ao tribunal, mostrarmos os documentos todos, o nosso patronato pode ser julgado e ter que nos pagar kambe loko com alguma indenização kambe até. loko yo swi landzelela swi ze swi ya fika a swi kanekisiweni swi va swi avanisiwa, a fanele ku hi hakela hi leswi a nga hi endlela swona. Amém, igreja? Nós fomos justificados diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Hina hi va hlantswiwa kwala ka Xikwembu, hi Xikwembu hikwalaho ka n'wana wa yena Yesu Kristo. Abraão foi justificado pela fé. Abrahamu a ve ni ku hlantswiwa hikwalaho ka ku pfumela. Nós somos justificados por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo e também pela fé em Cristo Jesus. Hina hi ve ni ku hlantswiwa hikwalaho ka lifu la n'wana wa Xikwembu yena Yesu Kristo ni hikwalaho ka ku pfumela. Então não se deixe abalar, irmão, por causa das coisas que têm acontecido em outras igrejas. U nga ti tshiki makwerhu u wa hi leswi swi endlekaka makerekeni man'wanyana, Pelas coisas que são dadas para ajudarem a Deus. leswi va nyikiweke para va pfuna Xikwembu. Deus não precisa de ajuda. A Xikwembu a xi lavi ku pfuniwa, Ele não pediu a opinião de ninguém para fazer o céu e a terra. a xi kombelanga mavonelo ka munhu ku endla tilo ni misava. Ele decidiu e fez. A yo suka tana a swi endla. Então nós só precisamos de ter fé nele. Hina hi laveka ku ve ni ku pfumela ka yena. Amém, igreja? Então nós precisamos é de manter a nossa fé em Deus. Hi fanele ku ve ni ku pfumela eka Xikwembu. Se as coisas estiverem difíceis, intercedermos ainda mais. A loko swilo swi tika hi ya mahlweni ku khongela. Porque se nós formos a ver lá em Ezequiel 37, Hi loko hi swi vona se ni ka Ezekiya 37, lá no vale dos ossos secos, se ni ya le a marhambwini lama omeke. Deus perguntou ao profeta, podem ter vida esses ossos? Yesu a vutisile muprofeta a ku marhambu lama nga va ni vutomi xana. E o profeta disse não. Muprofeta a ku Mas Deus disse, profetiza para que esses ossos tenham vida. kambe Yesu a ku
Hi nga ma swi profeta leswaku a marhambu lawa ma va ni vutomi. Irmãos, ossos secos, não tinham carne, não tinham veias, não tinham nada, eram ossos. Vamakwerhu i marhambu lawa ma humeke. Deus A ma nga na disse, misiha, profetiza. a ma nga na nyama. Kambe Yesu a te hi nga veka o profeta. E por meio da fé do profeta, Hikwalaho ka ku pfumela ka o muprofeta. profeta profetizou, orou, Yena muprofeta a profetizara a tlhela a khongela. e aqueles ossos tornaram a vida. Marhambu lawa ya ni ma kuma vutomi. Então, o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. A Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi endlaka swo ka hi nga swi yimelanga. Creia, irmão, que não existe causa perdida para Deus. Pfumela vamakwerhu leswaku a ku na mhaka leyi lahlekeke ka Xikwembu. É por isso que nós fomos a ver a carta de Paulo ao Timóteo. Hikwalaho loko hi vona a ncwadi leyi Paulo a tsaleleke Timóteo, Diz assim: esta é uma palavra digna de toda aceitação. a ku leri i rito leri li faneleke ku pfumela ka wukona hinkwayo. Que Jesus Cristo veio ao mundo Yesu a tile misaveni para salvar os pecadores, a ku ta ponisa a vadyohi, dos quais eu sou o principal. kwalaho mina ni loyi wo rhanga Para mostrar às gerações vindouras ku komba a lava va ha taka as misericórdias e graça de Deus. a ku tsetseleliwa ni wukona ka Xikwembu. Amém, igreja? Paulo queria dizer que ele perseguiu a igreja, Paulo a lava hlaya leswaku yena a landze kereke, ele destruiu igrejas, yena a dlayile makereke, prendeu crentes. yena a pete a khotsweni a vakriste, Ele era digno de condenação, yena a fanele ku veni a petiwa khotsweni a yavanisiwa. mas pelas muitas misericórdias de Deus, Kambe hikwalaho ka ku tsetseleliwa ha Yesu, Deus usou de misericórdia para com Paulo Xikwembu xi ve ni ntsetselelo lowukulu ka Paulo, e o tornou num vaso para a honra do nosso bom Deus. xi n'wi endla xidla lexinene hikwalaho ka Xikwembu xa hina. Então nós devemos olhar para Paulo como aquele que fez coisas feias para Deus, Hi fanele ku cuvuka Paulo a nga loyi a endleke swilo leswo biha eka Xikwembu, mas alcançou misericórdia. kambe a kume ku Assim tsetseleliwa. nós também, não existe uma causa perdida. Deus pode usar de misericórdia independentemente da nossa situação. Hikwalaho na hina ku la ku hi vona leswaku a ku na lexi xi lahlekeke, Yesu a nga hi tsetselela eka matshan'wini laha hi nga ka wona. Amém, igreja? Vamos ter fé no nosso bom Deus. A hi veni ku tshemba ni ku pfumela eka Xikwembu, Fé e perseverar. a ku pfumela ni ku tshemba eka Xikwembu. Amém? E se formos a ver na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, A loko hi vona ka ncwadi leyi apostolo Paulo a tsaleleke vaHebheru kwala ka 10, diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Quando a palavra de Deus diz que se nós vivermos pela fé, Deus é conosco. a loko rito la Xikwembu linkulu lava hanyaka ku tshemba ka Xikwembu, Xikwembu xi na hina. Mas se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós. Kambe loko hi tlhelela ndzhaku Xikwembu xi nga ta ve ni ntsetselelo na hina. É o mesmo que dizer assim: Swa fana ni ku hlaya leswaku nós somos crentes hina hi vakriste, e em um dado momento desistirmos ku hundza ka nkama de seguir a Cristo. hi rhutela ku landza Yesu, Nós não vamos ter o galardão. hi nga ta ve ni a ngiyani. Nós não vamos poder dizer tal como Paulo disse: combati o bom combate, Hi nga ta hlaya tanihi Paulo a nge te ni hlulile ku hlula a lokunene. coroa da justiça me espera. A ngiyani ya ku hlula ya ni yimela. Amém, igreja? Então, a palavra diz: aqueles que perseverarem até ao fim. A rito la hlaya liku lava nga ta tiyisela kota ku fika magama. Tem que ser crente do princípio até ao fim. Ku lava i ni vakriste a ku sunguleni. Se nós andarmos a oscilar, A loko hi famba hi a abanar, ku tsekatseka,
nós não vamos ver a Deus. ingatavona Mungu wa Xikwembu. Vale a pena aqueles que decidiram seguir o inimigo, Swa yantswa lava nga tihlawulela ku landza estão nala, desfrutando das coisas que o inimigo dá, va ti hanyela, va ti dyela leswi nala va nyikaka swona. do que nós andarmos em dois caminhos Ingalini hi fambaka hi tindlela timbirhi, e no fim do dia não vermos a Deus. a ku gamu ka siku hi nga voni Mungu wa Yesu. Então vamos ter fé no nosso bom Deus. A hi veli ku pfumela ka Xikwembu lexinene xa hina. Amém, igreja? Vou pedir à igreja para ficar em pé. Hi kombela kereke leswaku hi sekeleka hi yima. Vou pedir os coristas para cantarmos aquele hino, Jesus está passando por aqui. Aquele que cantamos aqui. Jesus passando por aqui, Jesus.
feito nas nossas vidas e na esperança que o Senhor tudo fará grandes coisas nas nossas vidas, pois o seu propósito é que nós sejamos felizes na sua presença para a glória do seu santo nome eternamente. Amém. Pedir à igreja para tomar os seus assentos. Amém. Mais uma vez, saúde a igreja na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Alguém que deseja seguir. Pode ficar em pé, irmão. Alguém que deseja seguir a Cristo como o Senhor e autor da sua fé. Pode ser antigo de igreja, mas que nunca aceitou um compromisso com Cristo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, aceita Deus enquanto há tempo, para que possamos buscá-lo também enquanto há tempo. Deus quer transformar as nossas vidas. Amém? Amém. Graças a Deus temos aqui 2 almas que decidem aceitar Glória a Deus, temos mais almas. Seja bendito o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Temos aqui irmão comercial. Comercial. Amém, igreja. Amém. Eu chamo-me Graciano Manuel. Cristiano Manuel. Eu sou filho de Deus. Amém. Amém, igreja. Amém. Eu chamo-me Sérgio Reis. Amém. Amém, igreja. Amém. Eu chamo-me Belazira Daniel, pertenço à igreja Assembleia de Deus. Amém. Amém. Eu chamo-me Evangelista. Amém. Amém, igreja. Eu chamo Vinícius Luiz Mauai. Amém, igreja. Amém. Eu chamo Sheila Luiz Mauai. Amém. Amém, igreja. Eu chamo Laura Dias Matimé. Amém. Mais um. Teodósio Mandade. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Temos irmãos aqui que querem aceitar a Cristo como Senhor e autor da sua fé, mas também temos irmãos que vêm de outras congregações. Vou pedir aos irmãos que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e autor da sua fé, para que possam fazer esta oração comigo. A igreja poderá estar no espírito de oração. Amém? Uma questão de concentração, podemos fechar os olhos. Senhor Jesus Cristo, digam comigo, Senhor Jesus Cristo,
Muito obrigado por ter deixado o seu trono de glória, ter vindo ao mundo para se fazer carne, para me resgatar do pecado, de modo a me reconciliar com Deus Pai. Perdoe as falhas que eu cometi no tempo de ignorância, os pactos que a família e eu fizemos por não conhecermos a sua verdade. Pai Celestial, perdoe as minhas falhas. Escreva o meu nome no livro da vida. E não permita que eu saia da sua presença. No nome e no sangue de Jesus. Amém. Vou pedir à igreja para orarmos pelos nossos irmãos. Vamos estender as nossas mãos onde nós estamos, derramando bênção e pedindo que o Espírito Santo possa edificar os nossos irmãos nas suas vidas, para que a sua fé possa crescer. Amém. Pai, Pai Celestial, digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder e majestade, a alegria nos céus, Senhor, não pelos pecadores que estão, Senhor, que somos nós, mas porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão. A alegria nos céus, porque o sangue de Cristo serviu para remir o pecado de grande multidão. Pai Celestial, eu pelos nossos irmãos que estão aqui, que decidem aceitar como Senhor e Autor da sua fé, como Senhor e Autor da sua fé. Perdoe todas as falhas que cometeram no tempo da ignorância e lance no mar do esquecimento, Senhor. Pai Celestial, nos dê, Senhor Deus, uma fé tremenda no pé, meu Pai, uma fé grande que possa ser revestida com o poder do alto, Pai, de modo que não se afaste da sua presença, para que um dia possamos, Senhor Deus, contemplar a face do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Protege-nos, guarde, Senhor Deus, tire-nos do mundo, mas nos tire do mundo, meu Pai. Guarde o Senhor debaixo dos nossos poderosos. Não permita que os maus ou o maligno possa semear contenda nos seus corações e saiam da sua presença. Muito obrigado, Senhor. Temos fé que tudo o Senhor fará. Em nome do Santo Jesus, que foi, que é e que há de vir eternamente. Amém. Amém. Vou pedir para voltarem para os vossos lugares e no fim vão esperar uns minutos para aconselhamento. Amém? Quero agradecer a Deus por este momento e a liderança da igreja. E vou a palavra à direção. Amém. Agradecemos a Deus pela forma como Ele falou conosco. Amém. O nosso culto está prestes a terminar. Convido ao pastor Mindu para tecer as últimas considerações e nos despedir em oração. Ainda estamos aqui? Amém. Estamos alegres? Amém. Aleluia! Palmas para o nosso Deus. Eu senti muito abençoado e o Senhor falou poderosamente aos nossos corações de forma suave, como eu havia previsto. Amém. Então, que o Senhor possa nos ajudar a podermos absorver a graça de Deus através da sua palavra,
Ele garantiu que as suas palavras são muito espirituais. Amém. Muito obrigado, presbítero Nelson, pela maneira como deixou ser usado por Deus para o benefício da Igreja do Senhor. E temos comunicação, temos a família da nossa irmã Mônica. Queremos pedir para poderem se colocar em pé. Eles passaram por alguma dificuldade, crise da partida do chefe da família, marido da nossa irmã Mônica, e hoje se levantaram, estão aqui no nosso meio para continuarem com a vida. Demonstração da sua fé, que ainda que aconteça o que aconteça, mas Deus permanece no trono e Ele está pronto para poder assumir a continuidade pelo senhorio das nossas vidas. Então, peço à família para se colocar em pé, família da nossa irmã Mônica. Louvado seja o nome de Jesus. Tenham muita força, não percam esperança. Deus está convosco. É uma família alargada. Vocês estão de parabéns por esta decisão que vocês tomaram de poderem se levantar e sacudirem todas as dificuldades emocionais, virem na presença do Senhor para terem comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Então, Deus garantiu que não nos deixará órfãos, mas Ele nos dará o outro Consolador. Então, que recebam o consolo de Deus, a companhia permanente do Espírito Santo, e Ele fará com que a vossa vida possa continuar a ter sabor enquanto estão a gerir estes momentos difíceis. Então, quero convidar a igreja para nos colocarmos em pé e vamos orar pela família toda, família Mauai, para que Deus possa continuar no comando, possa continuar a fortalecer os corações, e a igreja está convosco, não estão sozinhos, e Deus também está com vocês. Amém. Vamos todos orarmos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nos dirigimos a Ti, Senhor, neste dia, aonde depois